falar um pouco sobre sofrer por antecipação. Muito do que está aqui vocês vão conseguir ter acesso se vocês lerem a Biblioteca Estoica. Tem vários livros aqui dentro e muitas dessas reflexões estão nesses livros. A primeira coisa que você tem que entender é que nada é seu de verdade. Tudo pode ser devolvido e quando você entende isso, você literalmente ganha muito tempo na sua vida. Ah, mas Camilo, eu tenho uma casa porque eu comprei, ela me pertence. Não, na realidade você fez um financiamento nessa sua casa e se você não pagar o financiamento, o banco vai pegar a casa de você. Ah, mas Camilo, eu fui lá e paguei todo o financiamento do banco. Agora sim, a casa é minha. Também não. Se o governo decidir que aquele terreno para ele é importante por alguma razão, ele pode desapropriar a sua casa com algum mecanismo que existe, e aí essa casa deixa de ser sua. Então sua casa, propriedades, tudo que você consegue ver, ele não é seu, ele pode ser devolvido pro restante do mundo. Ah, mas que propriedades? Seu telefone, você comprou seu telefone, você pagou, ele é seu por direito, ele é sua posse, mas você pode sair na rua em algum momento, você pode ser assaltado, você pode ser roubado, você pode ser furtado e nunca mais encontrar o seu telefone, portanto ele deixa de ser seu, ele é devolvido pro meio comum. E o que você tem que entender quando você vai um pouco mais além, que relacionamentos também, eles não são seus completamente, você pode estar namorando e num futuro você vier a terminar, ou seja, seu relacionamento ele foi devolvido. Você foi devolvido para a rua e a sua namorada, seu noivo, sua esposa também foi devolvido. Eles estão agora novamente, como as pessoas dizem, no mercado. Mas mesmo que você tenha um relacionamento duradouro porque você encontrou o amor da sua vida, vocês vão casar, vocês vão ter filhos juntos, vão construir uma família e vão ficar velhos juntos. E a partir do momento em que vocês ficam idosos, alguém tende a falecer primeiro. E quando falece novamente, você é devolvido. Então você tem que entender que tudo nessa vida não é permanente. Por mais que você compre uma casa, essa casa pode acabar deteriorando e você vai perder essa casa. Por mais que você compre um telefone, ele pode ser roubado, ele pode acabar estragando, pode acabar se tornando obsoleto e você também vai perder esse investimento que você fez. Tudo pode ser devolvido, nada é seu. Até mesmo você será devolvido à mãe natureza quando você vier a falecer. E quando você entende que tudo pode ser devolvido, isso se torna valioso, porque você para de querer viver o futuro e você começa a viver o presente, porque você sabe que no dia de amanhã, talvez aquilo que você não está dando tanta importância porque já é seu, pode ser que no dia da manhã isso não exista. Pode ser que no futuro já não seja seu. Então você aprende a dar valor, você aprende que isso se torna valioso. E a grande questão é que o problema de você acumular bens ou você acumular qualquer coisa que você tem que proteger. Se você acumula uma reputação ilibada, você é uma pessoa extremamente responsável, você é uma pessoa extremamente disciplinada, você é uma pessoa que não falha, você é uma pessoa extremamente ética, você precisa proteger essa reputação. Se você compra uma propriedade, se você tem propriedades e bens, você precisa proteger esses bens. E quanto mais coisas são suas, quanto mais coisas são acumuladas em sua propriedade, mais você tem que proteger. E é aí que entra o grande problema. Você começa a ter fadiga mental de tanta coisa que você precisa proteger. Você comprou um carro, você tem que pagar IPVA. Você comprou uma casa, você tem que pagar IPTU. Você dentro do seu carro, você tem que pagar seguro, tem que pagar conserto das rodas, tem que pagar manutenção, tem que pagar revisão. Você foi lá e fez um filho, agora você tem que pagar escola, tem que pagar criação, tem que pagar comida, tem que pagar saúde, tem que pagar várias e várias coisas. Quanto mais você acumula, mais você precisa proteger. E isso vai te causando mais e mais dores de cabeça. Terceiro ponto, frustração não vem da realidade, ela vem das expectativas. Então eu quero que você entenda que a maioria das vezes que a gente fica triste com algo é porque nós queríamos que algo acontecesse, nós criamos expectativas e elas não foram cumpridas. Então vamos supor que você cria, por exemplo, na sua cabeça a ideia de que você vai construir um e-mail bonito e vai mandar para o seu chefe e ele vai te elogiar. Pode ser que o seu chefe ache o e-mail muito bonito, pode ser que o seu chefe ache o e-mail muito bem escrito. Se ele não te elogiar da forma que você pensou que ele te elogiaria, as suas expectativas foram quebradas e você se frustra. Vamos supor que você foi lá, comprou uma rosa ou um buquê de rosas para entregar para sua esposa, para entregar para sua namorada, para entregar para sua mãe no Dia das Mulheres e você criou na sua cabeça uma expectativa de como que ela vai reagir amanhã, no Dia das Mulheres. Já parou para pensar que se ela não reagir dessa maneira, você vai
estar frustrado, apesar dela ter reagido de uma maneira boa. E que na verdade você não pode controlar a forma como essa pessoa reage. Então tudo ou quase tudo em que nós acumulamos frustração é porque nós criamos expectativas de algo que talvez não era real ou de algo que não estava no nosso controle. E aí, esse pontozinho é de que você não está no controle de tudo, é o ponto número 6, a gente vai chegar lá no futuro. Ponto número 4, experimento da lentilha. É muito importante que você entenda que os estoicos, eles tinham um experimento que era simplesmente passar algum tempo vivendo com o mínimo possível. A partir do momento que eles começavam a viver com o mínimo de renda possível, com o mínimo de alimentação possível, com o mínimo de descanso possível, eles percebiam que aquilo que eles tinham medo da falência, aquilo que eles tinham medo de ficar sem nada, de perder tudo, na verdade não era um bicho de 7 cabeças. Na verdade, era algo que eles poderiam sim passar, era algo que eles não deveriam temer. Então você pode aplicar isso daqui na sua vida de diversas maneiras, afinal de contas. Quando você tem medo de perder seu celular, quando você tem medo de ficar sem amigos, quando você tem medo de ficar isolado, quando você tem medo de repente você estar sem internet em um lugar e ficar uma semana sem internet, você tem esse medo, você pode simplesmente pegar seu celular e desligar. Ou pegar seu celular e tentar sobreviver uma semana sem internet. Quando você tem medo de alguma coisa, se você enfrenta essa coisa, você começa a perder o medo. Então a grande ideia dele é: aprenda a viver com pouco, porque se você aprende a viver com pouco, você não tem medo de perder o que você tem. Porque afinal de contas, já que você já sabe viver com pouquinho, se você perder o que você tem, isso não vai influenciar dentro da sua autoestima, não vai influenciar a forma como você enxerga o mundo, porque não se torna algo trágico, se torna apenas alguma coisa que aconteceu, alguma coisa na qual você não tinha controle. Ponto número 6, somos parte de um todo. Nós tendemos a acreditar que nós somos pessoas isoladas do mundo porque às vezes não temos amigos ou porque as pessoas não gostam da gente. Mas a grande verdade é que nós temos todos uma função no mundo. Então, se você é um mecânico, alguma pessoa está usando o carro que você consertou para ir buscar o filho, para ir buscar a família ou para ter uma viagem maravilhosa com a sua família. Então, essa pessoa só consegue ter essa viagem porque você é um mecânico, porque você consertou o carro dela. Se você é um profissional da saúde e você vê que aquela pessoa ela saiu do hospital, ela conseguiu ter alta, ela conseguiu evoluir bem, ela está na casa dela, e daqui a um tempo ela volta com filhos e família, essa pessoa só conseguiu ter filhos e família, essa pessoa só conseguiu construir essa vida dela porque ela teve você e outros profissionais na vida dela que salvaram a vida dela. Então entenda que nada do que nós fazemos é extremamente isolado. Todos nós temos uma função no mundo, por mais que não pareça. E isso daqui também é importante para você entender que nós não somos tão importantes assim para as outras pessoas, porque afinal de contas, nós encontramos pessoas e pessoas e pessoas e milhares de pessoas todos os dias. E mesmo assim, você não consegue lembrar de todas as pessoas que você viu. Ou seja, você, ao mesmo tempo em que é significante na vida das pessoas, você também é insignificante. Reflita um pouco sobre isso. Ponto número 6. A única coisa que é sua são suas atitudes. Você não pode controlar o tempo. Se chover, no dia da sua viagem que você programou para a praia, vai chover e você não vai conseguir aproveitar o mar. Se você foi viajar, se você saiu de casa, você foi furtado, você foi roubado, você não pode controlar isso. Isso não é seu. Não são suas atitudes. Então, o que não é algo que você pode fazer, não é seu. Agora, a partir do momento em que você tem uma situação em que você é assaltado, a partir do momento em que você vai para sua viagem na praia e começa a chover e você não consegue aproveitar, o que você pode fazer é mudar a forma como você pensa, mudar a forma como você age, a sua atitude frente àquilo. Quando você muda a sua atitude, você muda o que é seu. E aí, tudo fica completamente diferente. Aprenda uma coisa. A única coisa no mundo que você pode controlar é a forma como você reage a tudo que acontece ao seu redor. Ou você reage de maneira feliz, ou você reage de maneira triste, ou você reage de maneira brava. Você só pode controlar a forma como você reage. Então, reaja da melhor maneira possível frente aos seus objetivos. Isso daqui é um compilado de vários pontos das reflexões estoicas. Nós conversaremos durante vários dias sobre esse livro aqui, em que nós vamos ter pensamento de Marco Túlio, Sêneca, Epíteto e outros mestres de filosofia. Vamos conversar sobre esse livro, vamos continuar conversando sobre as 48 leis do poder. A minha ideia é conseguir trazer para vocês o máximo de conhecimento possível para você conseguir alavancar a sua vida. Eu tenho certeza que você está gostando desse vídeo, por isso que você já deixou o like aqui embaixo. E você vai acompanhar várias outras reflexões e várias outras dicas e várias outras análises dos livros, por isso você também vai se inscrever no canal. E depois de tudo isso daqui, eu posso dizer, esse foi meu papo de irmão para você hoje, e a gente se vê então daqui a 3 dias no próximo vídeo do canal. A gente se vê lá.